Tá bom aí? Eita glória! Hebreus 11, Hebreus 12. Ontem eu estava num culto e tinha uma irmã ministrando um louvor. E eu já conhecia esse louvor, mas ontem ele falou com força no meu coração. Sabe aquele momento que vem algo que parece que mexe com a estrutura emocional da gente, né? O louvor é do Fernandinho, fala assim: eu não sou mais escravo do medo. O que eu sou? O conceito, o entendimento de quem Deus é e de quem nós somos em Deus é mais importante do que Deus faz, de nós focarmos no que Deus faz. Porque quando nós entendemos o que Deus é, quem Deus é e quem nós somos em Deus, muda tudo na vida da gente. É aquilo que nós falamos, que a pessoa teve uma real e autêntica experiência de conversão na vida dele, que é definido por um novo nascimento, onde a Bíblia diz assim: as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, está escrito assim: portanto, eu também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. No capítulo 11 de Hebreus, há uma relação de homens, o qual nós definimos como heróis da fé. Fala, heróis da fé. Não é heróis da Marvel. Fala, heróis da fé. Porque nesses tempos de influência digital, as pessoas estão todas buscando fama, estão buscando sucesso, querem ser youtubers, influencers, ou seja, eles querem de alguma forma impressionar as pessoas. Aleluias. E nós precisamos pensar em impressionar a Deus. Antes de impressionarmos as pessoas, nós precisamos impressionar a Deus. No Salmo 115,
Diz assim: não a nós, Senhor. Não a nós, ele repete. Mas ao teu nome da glória por amor da sua misericórdia e da sua verdade. As nações perguntam: cadê o seu Deus? E nós respondemos o quê? O nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. Quando nós fazemos algo, vamos dizer assim, nos vestimos, trabalhamos, produzimos algum evento, né? Ou cantamos, ou pregamos para impressionar as pessoas, então nós recebemos glória das pessoas. Isso não é demasiado, não é pecado propriamente dito. Seria os embaraços, que aqui menciona, deixando todo embaraço e todo pecado. Porque se o que você faz, se o que você canta, o que você prega, o que você veste, desagrada a Deus, então aí é um problema na sua vida. E precisa ser corrigido. Eu não quero vir aqui pregar para impressionar vocês. Eu não quero me investir para impressionar a pessoa. Só a minha esposa, né? Aí vale a pena, né? Eu não quero cantar para impressionar alguém, porque esse não é o nosso objetivo. A glória é para Deus. Diga: a glória é para Deus. Tudo que fazemos, aleluia, ou falamos, deve ser feito para a glória de Deus. Tem que pensar: eu vou me vestir assim porque eu vou impressionar Deus hoje. Deus vai ficar impressionado. Eu vou pregar hoje para impressionar Deus. Isso com jejuns e oração e meditação. E o desejo da minha pregação não é impactar você. Porque uma boa pregação mexe com a mente da gente. Mas uma pregação ungida mexe com o coração da gente. A boa pregação, você sai daqui e esquece tudo que o pregador falou. Mas boa pregação você leva no coração. E sai lá fora dizendo assim: eu preciso mudar a minha vida em nome de Jesus. Eu preciso mudar a minha vida. O que eu estou fazendo não está certo. Eu tenho que mudar a minha vida. Aleluia, amém? Na nossa confissão de fé, o primeiro parágrafo, quem sabe o primeiro parágrafo da nossa confissão de fé? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diga: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então o que Deus é para você? Hã? Meu Pai. Diga: meu Pai. Fala: meu Pai. Eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus, o maligno não lhes toca, porque Deus protege. Então, entender quem Deus é para nós, não só uma confissão de Deus, que Deus é nosso Pai. Mas entender isso aqui e no coração viver isso, mudará tudo nossa, aleluia, maneira de ver e enfrentar as coisas. Porque o que é a figura de um pai? Nós temos no mundo basicamente duas crenças, né? A crença politeísta e a monoteísta, né? Politeísta é que crê em muitos deuses. E monoteísta é que crê em um só Deus. Acho que não tem... acho que os hindus é o povo que mais tem Deus.
Tudo é Deus para eles. E eles têm imagem ou representações desses deuses. Quando não tem a imagem, tem um animal ou uma pessoa que é uma representação de um Deus para eles. Ou uma planta ou um rio. São politeístas. Aleluia, mas nosso Deus tem uma imagem. Qual que é a imagem de Deus? Eu. Por isso que não dá para fazer uma imagem de Deus e colocar num nicho. Sabe o que é nicho, né? Aquela casinha que põe o santinho lá, né? Não tem, porque ele é o Deus invisível e ele é representado por você e por mim, através da fé que nós transmitimos às pessoas, através do nosso testemunho. Por isso que as palavras impressionam, mas o testemunho, aleluia, muda a vida das pessoas. O que você fala, aleluia, impressiona as pessoas, mas o que você é, muda o conceito das pessoas acerca de você. Porque todos nós estamos sendo observados, ou sendo julgados, ou sendo analisados. Né? Todas as pessoas estão... A Bíblia fala assim, não julgue para que não seja julgado. Mas todos nós temos esse defeito, nós ficamos analisando a pessoa. Né? Principalmente aqueles que nós temos um primeiro contato com ele. Aí nós... saímos falando, pô, aquele cara é chato, aquele cara é meio metido, aquele cara é muito gordo, aquele cara é muito baixinho, aquele cara é feio, aquele cara é bonito. Ou seja, nós ficamos analisando as pessoas. Por isso que a Bíblia diz assim, olhando sempre para Jesus. Diga, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E se você olhar as pessoas, você vai ter dificuldade de se relacionar. Você vai procurar se relacionar sempre com pessoas que te elogiam, que falam bem de você. Mas às vezes os que te criticam e os que te corrigem são melhor do que os que falam bem e te elogiam. E você não vai querer se relacionar com essa pessoa. Olhar para Jesus e não olhar as pessoas. O capítulo 11 de Hebreus começa assim, falando de quem Deus é e de o que Deus pode fazer. Ele fala assim, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que tudo que você vê, que é visível, palpável ou invisível, aleluia, surgiu do que surgiu? Do nada, só de uma palavra de Deus. Esse é o poder do seu Pai, do seu Deus. Do nada faz tudo. Do nada não faz nada, não é verdade? Mas Deus do nada faz tudo. Porque Ele é Deus. E além de ser Deus, é o meu Pai. Vamos falar no sentido natural. Qual que é o papel de um pai? Proteção, provisão, aleluia, direção, cuidado. Deus é tudo isso na sua vida. Então não olhe para as pessoas, sabe por quê? Porque a segunda coisa que Hebreus 11 menciona, diz assim, pela fé, Abel ofereceu uma oferta melhor do que Caim. Por isso alcançou testemunha de ter o que? Agradado a Deus.
E mesmo depois de ter sido morto faz mais de 5.000 anos, até hoje nós testemunhamos a fé de Abel, que foi morto pela inveja do irmão. Mas não mudou, aleluia, a sua conduta para com Deus. Aleluia. Isso é não olhar para as pessoas. Porque o invejoso diz que você está fazendo as coisas para impressionar os outros. O invejoso não inveja o que você é, o que você tem, ele inveja o que você é. E por que que Abel agradou a Deus? Por que que a oferta de Abel agradou a Deus? Porque era oferta de sangue. E quem falou para Abel que Deus gostava de receber oferta de sangue? Não sei se falou, mas certamente ele sabia que quando o pai dele pecou, Deus matou um cordeirinho, aquele mais bonito, aquele mais lindo, aquele de estimação. Foi lá e degolou o cordeiro, derramou o sangue e fez vestimentas para os pais dele. Foi a primeira morte que existiu na terra. De um cordeiro. Não existia morte. Não morria planta, não existia morte, não tinha conceito de morte. Imagina Adão levantando de manhã e vendo as plantas secando. Vendo nascer espinho, ele passou, pegou carrapicho na roupa dele e falou: que desgraça é essa? Isso não tinha aqui ontem. Você já pegou carrapicho? E aí você vai tirar, ainda espeta na mão, não tem. Aí que pior, aí você tem que ir com a agulha e tirar. Aí, misericórdia. E aí Deus aparece para ele: Adão, e agora? O que vai fazer, Deus? Nós vamos matar, vai lá nas suas ovelhinhas, pega a melhor, a mais bonita, a que você mais gosta, e nós vamos matar ela e fazer uma roupa para você. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Doeu, não doeu? Mas doeu muito mais no dia em que o próprio filho dele tirou a vida do outro filho. Digo, o pecado gera morte. Todo pecado vai matar alguma coisa na sua vida. Quantos relacionamentos maravilhosos de amor se transformaram em ódio por causa do pecado, por causa da traição de um homem e de uma mulher. Quantas pessoas estão jogadas aí na rua por causa do pecado. Digo, o pecado mata. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu não quero que nada morra, nem em mim, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Aleluia, em nome de Jesus. Só que Abel se importou com o conceito, ou as ameaças, ou a perseguição do irmão. Ele continuou fazendo o que agradava a Deus. Ele continuou dando o melhor dele para Deus. É isso que nós devemos fazer. Que o nosso melhor seja sempre para Deus, independente do que as pessoas digam ou deixam de dizer. Independente do que as pessoas pensem ou deixem de pensar. Nós devemos fazer o melhor para Deus. Porque nós estamos olhando para Jesus e não para as pessoas. A mesma pessoa que abraçou Jesus um dia, no outro dia ela beijou ele, um beijo de traição. A mesma pessoa que falou que está disposto a morrer por ele, no outro dia estava negando ele. Então não se deixe influenciar pelas pessoas. Continua fazendo o melhor para Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos olhar sempre para Jesus e não olhar para as circunstâncias. Porque aqui no capítulo 11,
Glória a Deus. Versículo 33, eu quero ler com vocês para falar sobre isso. Glória a Deus. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 33. Está escrito assim, versículo desde o 32. Não vou ler todo o capítulo, depois você lê na sua casa, que é muito importante. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo. Contando de quem? De Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se fizeram poderosos, puseram em fuga exércitos inteiros de inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Diga glória a Deus. Não olhe para a circunstância, porque nós temos que, aleluia, ver as coisas do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista. O povo de Israel estava sendo desafiado 40 dias por Golias, e eles estavam tudo temerosos. Davi, o menor deles, que não era nem soldado, foi levar lanche para os irmãos. E disseram para ele que aquele gigante estava intimidando eles durante 40 dias. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. E Davi disse, eu vou enfrentar ele. Porque eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão. Esse incircunciso aí vai ser mais um bicho que eu vou enfrentar e matar também. E disse que quando ele foi se aproximando de Golias, Golias disse para ele, sou eu acaso algum cachorro para você vir contra mim, com pedras e pau? E Davi disse assim, aleluia, você vem contra mim com espada e com lanças, mas não é com pedra e pau que eu vou contra você. É em nome do Senhor dos Exércitos que hoje eu vou te derrotar, cortar sua cabeça e você vai ser vencido. Quem ora para Jesus, os obstáculos ficam pequenos. Quem não olha para Jesus, os obstáculos ficam gigantes. Os 12 espias voltaram da terra prometida, infamando a terra. Eles disseram, existem gigantes lá e eles vão nos comer como se come pão. E Josué disse a Calebe, eles são como gafanhotos aos nossos. Era tudo uma questão de visão. E a visão que nós temos que ter é a visão de um Deus Todo-Poderoso que peleja as nossas batalhas e que luta em nosso favor. Pela fé, o Pedrão saiu andando sobre as águas. Uma hora que ele olhou as ondas, ele começou a afundar. Pela fé, o povo saiu do Egito e chegou diante do mar. E eles se desesperaram. E diziam, nós vamos morrer aqui. Melhor era a gente ter morrido no Egito. Porque a gente morria aos poucos. Aqui nós vamos morrer tudo hoje. E Deus falou para Moisés, por que vocês pararam? Eu não mandei vocês parar. Manda o povo continuar marchando. Pega essa vara, bate no mar que ele vai abrir e vocês vão atravessar para o outro lado. Então, quando nós olhamos as circunstâncias,
As circunstâncias nos paralisam, se nós não olharmos ela com uma visão de fé. Pela fé, ali diz que uns apagaram o poder do fogo. Quem que apagou o poder do fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha está a 1000 graus centígrados, até ferro derrete. Se vocês não prostrar diante da imagem, vocês vão ser jogados lá dentro. Eu falei, ó, se nós vamos ser jogados lá dentro, eu não sei se nós vamos ser jogados lá dentro. Se Deus vai livrar nós, eu não sei se Ele vai livrar. Se Ele quiser livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar. Mas tem uma coisa, nós não vamos fazer, aleluia, aquilo que desagrada ao nosso Deus. Pela fé, fecharam a boca dos leões. Quem fechou a boca dos leões? Se você continuar orando, Daniel, você vai ser devorado pelo leão. Ó, eu não quero nem saber se o leão vai devorar ou se não vai devorar. Eu sei que eu tenho que orar e eu vou continuar orando com leão ou sem leão me comendo. Porque se eu parar de orar agora, eu não vou continuar falando com meu pai. Mas se eu continuar orando, o leão me comer, eu vou continuar conversando com meu pai lá no céu. É simples assim. E olhar para Jesus, não fica olhando o diabo também. Porque tem gente que em tudo vê o diabo. E crente que vê muito o demônio está com um problema psicológico. Precisa ir num psicoterapeuta. Houve uma época que tudo era demônio. Até Coca-Cola era demônio. Eu falei, vixe, eu vou tomar o demônio. Lembra dessa época? Chamate era demônio. Maionese Helma era do demônio. O povo ficou louco. Falei, esse povo está doido, isso não é coisa de Deus, entendeu? Diga aos filhos de Deus, o diabo não pode tocar. A não ser que você está brincando com o diabo, né? Você está dando brecha, está dando lugar, aí é outra história. Aí, se é crente, eu não estou pregando para descrente. Nós não estamos pecando voluntariamente, pecando por querer pecar, pecando por provocar. Não, às vezes você peca por ignorante, você é cabeçudo. Mas você vai lá, chora e pede perdão e Deus te perdoa. Diga assim, o diabo não pode fazer nada que Deus não permita ele fazer. E não só profetizar, não, creia nisso. Porque antes de Pedro negar Jesus, Jesus disse assim, o diabo me pediu para quê? Para te cirandar. E o que Jesus falou? Mas eu não permiti. O diabo para fazer alguma coisa com você, se você está na presença de Deus, e Deus quiser mostrar para o diabo que ele não é nada, ele vai permitir. Aleluia. Porque Deus não está em luta com o diabo. Deus usa os seus filhos para derrotar o diabo. Deus te encheu de poder e autoridade contra todos os demônios. Contra todos. Está lá em Lucas 9:1. Eis que vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios. Ah, mas é Exu, é uma legião, é tranca-rua. Que tranque-rua, que Exu, o que seja, não tem isso. Sobre mim está a autoridade de Deus, não é eu. É Deus, diga é Deus. E em quarto lugar, não olhe para si mesmo. Aqui fala de Gideão. Gideão estava onde quando Deus encontrou ele? Malhando trigo aonde? O que faz no lagar? Malha trigo? Pisa uva. Por que ele estava malhando trigo no lagar? Estava escondido porque os medianitas vinham e roubavam tudo a colheita dele. Ele falou, tem uma caverna lá, eu vou lá tirar o grão, moer ele, a hora que eles não vão levar. E qual que foi a primeira palavra que Deus falou a Gideão? Vamos ver, leitor da Bíblia. Varão valoroso. Eu
falou, o senhor está equivocado, meu filho. Acho que o senhor não está entendendo a coisa aqui, não. Eu estou aqui escondido, com medo mesmo. Diga, Deus não se equivoca. Quando ele te escolheu, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ah, mas eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho, intelectualmente eu não sou nada. Deus não se equivoca, querida. Ele vai te usar da maneira que você se dispor para Ele. Aliás, a maioria de nós, inclusive eu, não tem muitas qualificações para ser um coach, um líder, um influencer. Mas sem me vangloriar, Deus tem me usado muito para o louvor da glória a Deus. E se depender de mim, de capacidades humanas, de intelecto, eu seria o menos indicado para fazer a obra que Deus quer que faça. Mas nós somos só instrumentos na mão de Deus. Esse violão aqui serve para alguma coisa, parado aqui. Se Ian pegar ele, ele fica bom, não é gostoso ouvir ele, o violão. Mas sem o tocador, o violão toca sozinho. Diga assim, eu sem Deus não sou nada. Mas eu com Deus, quase ninguém me segura. Eu com Deus sou maioria. Porque o poder de Deus, Paulo diz que um dia estava orando, porque ele tinha um espinho na carne, e tem um monte de explicação sobre esse espinho, mas não vou entrar no detalhe. Eu acho que esse espinho de Paulo eu também tinha, que ele era muito nervoso, né? Um dia ele brigou com Pedro, brigou com Barnabé, ele era nervosinho, né? Acho que esse era o espinho dele, né? Nunca vi ninguém falar isso, mas eu estou me defendendo. É o meu espinho. Ele pediu para Deus tirar isso da vida dele. E o que Deus falou para ele? Quê? Por quê? Como que aperfeiçoa o poder de Deus? Na fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. O problema não é só força. O problema é só força. Não é só fraqueza. Graça é uma força imerecida que vem sobre o ser humano e o transforma em uma nova criatura, porque pela graça sois salvo. Mediante fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E graça é um poder sobrenatural que faz com que essa pessoa que foi gerada de novo, transformada em um filho de Deus, viva, aleluia, a vida de Deus aqui na terra. Foi o que Paulo falou lá em Colossenses. Como conheceste a Cristo pela graça, assim andai com Ele pela graça. Porque se depender de mim, de você, para sermos crentes fiéis, para sermos crentes dedicados, se dependermos de nossa disposição, nenhum de nós estaríamos aqui. Sabe por que você está aqui? Porque pelo amor e pela misericórdia de Deus, Ele alcançou você e está fazendo de você, aleluia, alguém que vai, aleluia, oh, aleluia, ser como esses heróis da fé. Até depois de morto, o seu testemunho, a sua vida vai influenciar a vida das pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? Outro dia eu estava conversando com o pastor, o pai do Fernando, esqueci o nome dele, Valdir, jogador do Palmeiras, melhor jogador que teve. Valdir. Né? E meu pai, já vou encerrar aqui. Meu pai
as histórias que contavam dele, e o que eu soube dele, eu quando nasci, ele devia ter uns 40 anos. O pai era daqueles curandeiros antigos que mexia com bruxaria, com benzeção, essas coisas. Isso aqui eu vi ele fazer, não me falaram. Deu umas perebas nos pés do meu sobrinho, e ele falou, espera aí para a gente curar isso aí. Ele não era crente, tá? E teve um momento lá, falou, hoje é o dia. Aí ele saiu de madrugada, voltou com um potinho de barro de água, passou na perna do meu sobrinho e em 3 dias tinha desaparecido. Eu vi isso. Um dia eu tinha uma cobra, nós assustamos, uma cascavel foi lá, fez, não sei o que fazia. Ela se enrolou, ele pegou a mão e levou para o cafezal. E contava outras histórias que ele fazia lá. Mas um dia ele estava quebrando milho no milharal. Os antigos sabem que quer quebrar milho. Quando ele seca, hoje não tem isso, hoje é colheitadeira. Quando você quebrava, para ele terminar de secar, depois ia colher para debulhar, para guardar no celeiro. Eu estou falando de coisa de quase 90 anos atrás. E passou um missionário a cavalo, americano a cavalo, assim na roça, ele estava lá quebrando milho. E o missionário chamou ele. A estrada era do lado assim da cerca, chamou ele, falou, pegou um folhetinho, ainda datilografado, não tinha impressão, né? E estava escrito assim, você precisa nascer de novo. E nesse folhetim estava o capítulo 3 de João, a história de Nicodemos. E meu pai leu aquele folheto, e a palavra de Deus é poderosa, e certamente esse homem era um homem de Deus, porque para estar lá no sítio evangelizando, tinha que ter unção de Deus. Hoje a gente tem a oportunidade de evangelizar aí, é difícil evangelizar. Então ele chegou na minha casa, e meu avô era delegado da cidade, e naquele tempo não tinha Bíblia, tinha algumas Bíblias, já estava surgindo algumas igrejas, batista, presbiteriana, metodista, não tinha as igrejas pentecostais ainda. E só o padre que tinha a Bíblia em latim. Mas meu avô tinha confiscado a Bíblia de um missionário. E tinha escondido em casa. E meu avô lia. O pai do meu pai. E o meu pai falou assim, olha que palavra bonita. E ele falou assim, isso aí é do livro dos crentes. Não crente, é protestante, né? Chamar protestante. Isso é do livro dos protestantes, aquele livro preto. E aí meu pai falou, eu gostaria muito de ler esse livro. Meu avô falou assim, eu tenho um livro desse. E desde então, toda a minha família teve um encontro com Deus. E até hoje, nós nos tornamos uma geração eleita, não só como ministério, mas uma geração abençoada por Deus. Porque alguém foi, obedecendo a Deus, compartilhou a fé dele. A fé é para ser compartilhada. Diga, minha fé é para ser compartilhada.
Meu testemunho é para ser compartilhado, igual está aqui na Bíblia. Lá uma pessoa doente, nós vamos orar por você, Deus vai te curar. Está lá uma pessoa aflita, nós vamos orar por você, Deus vai te libertar. Não precisa fazer muita coisa, não, só acredita, só transmita sua fé. Diga, a fé tem que ser compartilhada, não só aqui dentro da igreja. Aqui é fácil pregar, é gostoso pregar, mas nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, o curandeiro, que era usado pelo diabo, depois ele não explicou o que era, ele só falava, era do diabo, meu filho. Você falava, agora eu sou um servo de Deus, porque alguém foi e compartilhou a sua fé. Então, é isso que agrada a Deus. Diga, é isso que agrada a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Quinta-feira eu vou estar aqui de novo. Até quinta-feira você vai influenciar alguém para vir na igreja. Não pelo cabelo bonito, nem pela roupa bonita. Fala assim, eu vou ser um influencer da minha fé. Eu vou impressionar as pessoas com a minha fé. E elas vão ver a minha fé e vão buscar a Deus através da minha vida. Feche os seus olhos. Coloque as mãos assim. Talvez você queira orar, eu não sei. É importante você falar com Deus. Lembra que Daniel foi proibido de orar a Deus. Mas ele não deixou que nada impedisse ele de orar a Deus. Nós temos aprendido que temos que orar com vontade ou sem vontade. Acreditando ou não acreditando. Nós temos que orar, aleluia, a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Porque se temos fé, essa fé vai ser transmitida. As pessoas que não têm fé, através das nossas orações. Lembra que você pode ter fé pela pessoa que não tem fé. Aleluia. Lembra que você pode abençoar a pessoa que está sob uma maldição. Lembra que você pode quebrar cadeias dos cativos. Lembra que você pode orar pelo enfermo, colocando a mão sobre ele e ele ficar instantaneamente curado. É só você tirar os olhos de você mesmo. Diga assim, não é eu, não sou eu, é Deus na minha vida. É Deus na minha vida. É Deus, não é eu. Se eu olhar a mim mesmo, eu não vou crer nunca. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou obedecer a Ele, eu vou cumprir o ID. E Deus vai me usar, vai te usar. Arabaxu que sacatarabaxua. Você que ora em nova língua, começa a orar em novas línguas, querida. Aleluia, aleluia. Vamos gerar fé em pessoas que estão com a fé abalada neste lugar. Vamos gerar fé nas pessoas que estão fracas na fé neste lugar. Vamos gerar milagres na vida de pessoas que estão passando por problemas e dificuldades neste lugar. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela
aleluia, a vida do pastora Fernanda e do pastor, aleluia, José Francisco, Deus. Porque o Senhor, aleluia, escolheu eles para, aleluia, estar à frente deste ministério. E pela fé nós cremos que será um ministério que influenciará toda essa nação. Primeiro esta cidade, como nós fizemos um ato profético de marcação de territórios. Influenciará toda essa nação, meu Pai. Aleluia. Oh, por causa que há uma fé convicta em nossos corações, de que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque é um poder sobrenatural, a sua glória tem descido sobre este lugar. Aleluia. Oh, meu Deus, graças te damos. Aleluia. Louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus.